Portanto, queridos, vamos agora à meditação na preciosíssima Palavra de Deus. O nosso tema está baseado exatamente em uma ordem, um privilégio e um dever, tá bom? A Palavra de Deus, ela nos mostra que missões é uma ordem, missões é um privilégio e missões é um dever. Então vamos tentar, com a graça de Deus, abordar este tema nessa noite. Missões é uma ordem, missões é um privilégio, missões, portanto, é um dever de todos nós. Amém? Então vamos meditar sobre isso em nome de Jesus. Uma ordem, pois somos seus servos. Deus nos deu uma ordem. Cristo Jesus nos deu uma ordem. E Ele nos vê também como servos, servos queridos, servos amados. Não servo qualquer, não servo como muitos senhores tinham aqui na terra, certo? Muitos senhores daqui da terra tinham servos e os maltratava, os pisava, até os matava. Mas Deus nos vê como servos queridos, servos amados. Nós nos tornamos servos não por coerção, não nos tornamos servos do Senhor por opressão, mas por amor nós nos tornamos servos de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que cumprir a ordem de Deus, que fazer missões é uma obediência à ordem de Deus. Veja o que a Bíblia diz em João, no capítulo 12, é esse primeiro texto que nós vamos ler, João capítulo 12, versículo 26. A Bíblia diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então nós precisamos entender que fazer missões, viver missões, é o cumprimento de uma ordem de Deus, pois somos servos de Deus e devemos ser servos fiéis, servos cumpridores da palavra do Senhor. Se alguém me serve, siga-me. Então Jesus foi o exemplo de servo, porque Jesus ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Note que Jesus sempre foi exemplo em todas as coisas para nós. Jesus nunca pediu algo que ele antes não tivesse feito e com perfeição e com todo amor. Jesus ele nos disse: eu vim para servir e não para ser servido. Enquanto ele estava aqui na terra, ele veio também como servo. Então Jesus, como nosso mestre, como nosso Senhor, ele foi o nosso exemplo. Queridos, fazer missão é cumprir uma ordem do nosso Senhor, pois somos servos. Veja o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 2 e o versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? O Senhor derrama o seu espírito sobre os seus servos, porque nós não teríamos condições de cumprir a ordem de Deus, de fazer missões, se não dirigidos pelo poder do Espírito de Deus, se não capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos inflama, o Espírito Santo é que nos capacita, o Espírito Santo é que nos instrui, é que nos ensina, é que nos revela, é que abre o nosso entendimento. É o Espírito Santo. E Deus derrama o seu Espírito sobre servos, servos úteis, servos submissos, servos obedientes. Então, queridos, nós precisamos fazer missões. Nós precisamos cumprir o ID do Senhor. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos viver o amor de Jesus. Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas.
Ide a todos os povos, raças, tribos, línguas e nações e preguem o evangelho, falem, vivam, anunciem as boas novas às pessoas. Então é maravilhoso cumprir esta ordem. Veja bem, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Você também, cheio do Espírito, deve profetizar a palavra de Deus, anunciar as verdades de Deus, dizer às pessoas que elas podem serem livres, libertas, elas podem serem salvas, elas podem ter uma nova vida, uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Amém? Também há outro versículo que nós deixamos aqui anotado para você, que você deve anotar aí onde você está. Mateus, capítulo 28 e o versículo 19. Mateus 28, 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem para os servos. Portanto, ide, vão. Nós entendemos que quando nos tornamos servos, a ordem deve ser cumprida. Um servo não questiona. Um servo não fica dando desculpas. O servo ele tem que cumprir simplesmente a ordem, o mandamento. Então, queridos, nós precisamos compreender que para nós que somos discípulos de Jesus, para nós que somos servos do Senhor, não há uma condicional. Por amor, cheios de amor ao nosso Deus, nós devemos cumprir a ordem. Há muitas pessoas negligenciando essa ordem de Deus. Há muitas pessoas negligenciando este mandamento de Jesus. Será que não é por causa disso que há muita gente sofrendo? Será que não é por causa disso que há muitas orações que não são ouvidas, que não são respondidas? Que tipo de servos nós temos sido? Missões é cumprir uma ordem, pois somos servos. Nunca se esqueça disso. O servo não questiona, o servo não fica murmurando, ele simplesmente cumpre a ordem do seu Senhor. Então, em primeiro lugar, fazer missões, esta obra que não está terminada, pois há ainda milhares de pessoas, é cumprir essa ordem. Mas também, em segundo lugar, nós vamos ver que é uma ordem, pois somos servos, pois em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, está escrito assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Queridos, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Esta palavra foi pronunciada pelo apóstolo Paulo, o servo do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, você vê o registro dessa palavra do apóstolo Paulo. Ele dizendo claramente, explicitamente para nós, falando da sua chamada, falando do seu dever, da sua missão de servo, como ele recebeu essa chamada, essa palavra de Deus para ele, esse mandamento do Senhor. E ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque eu estou cumprindo. Uma ordem foi me imposta esta obrigação. Ou seja, ele está se colocando agora, não como filho, ele está se colocando como servo. Como servo fiel. Ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele sabia que haveria uma sentença sobre ele, uma correção, algo que Deus iria lhe infringir se ele não anuncia o evangelho. Mas em segundo lugar, se ele não anuncia o evangelho, as consequências seriam graves, porque milhares de pessoas não teriam recebido do apóstolo Paulo
os ensinamentos que ele trouxe para nós, as revelações profundas, os milagres, as curas, igrejas que foram abertas em diversas cidades e até países. Queridos, quando nós cumprimos a ordem de Deus como servos, milagres acontecem, vidas são libertas, vidas são transformadas, cidades são transformadas, países, nações são transformados. Ai de muitos de nós se Paulo não tivesse cumprido a ordem do Senhor Jesus. Então que você também nesta noite possa refletir, ou nessa tarde em outros lugares, ou nessa manhã, quem sabe, em outros lugares, aonde você está vendo esta mensagem, está vendo este vídeo, ouvindo através da rádio. Que você possa refletir o quanto é maravilhoso. Mas vamos seguir porque temos mais. A Bíblia também nos mostra que além de ser uma ordem, é um privilégio. Por que é um privilégio? Pois somos filhos. Você sabe que há coisas que os pais só concedem aos filhos, não concedem a outras pessoas. Os privilégios são para os filhos. Então observe que Deus também deixou o melhor para os seus filhos. Ele deposita o melhor no coração dos seus filhos. Ele entrega o melhor para os seus filhos. Pense que um bom pai e uma boa mãe tem privilégios, dá privilégios, realiza privilégios para os seus filhos. E você sabia que fazer missões é um privilégio? Sim, é um privilégio, pois somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E somos guiados a fazer missões, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Quando eu digo viver, queridos, é porque o Evangelho, ele é pregado também com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de responder, com o nosso estilo de vida. É uma forma também de anunciar o Evangelho. Então, falar de Jesus, anunciar Jesus, a vida, a salvação, falar da eternidade, profetizar às pessoas, é um privilégio de filhos. E ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Entenda que isto é um privilégio. Receba o mandamento de Jesus como um privilégio para a sua vida. Você vai ver como Deus vai mudar as coisas dentro de você. Você vai ver como você mesmo vai sofrer uma linda e maravilhosa transformação. Porque muitas pessoas dão desculpas para fazer a obra de Deus, para fazer missões. São tantas desculpas. Mas receba essa missão como privilégio. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos filhos, queridos. Por isso devemos imitar o nosso Pai, o nosso Deus. A Bíblia é muito clara. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Leia a palavra, preste atenção àquilo que pelo Espírito de Deus nós estamos entregando à sua vida. Em primeiro lugar, nós vemos que anunciar foi uma ordem. Agora estamos vendo que anunciar é um privilégio, pois somos filhos. Mas ainda podemos ler esse outro texto, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e o versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Queridos, o Evangelho, pregar o Evangelho de Jesus, viver o Evangelho de Jesus, é um privilégio tão grande que até os anjos, eles desejam atentar
para estas coisas. Meu Deus, que honra, que privilégio é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho de Cristo. Depois de termos sido transformados pelo Senhor, agora podermos falar às pessoas. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem de despertamento para você. Ela está baseada nas Sagradas Escrituras da Bíblia. Eu não estou falando de missões de uma forma aleatória. Não, eu estou provando, mostrando para você nas Sagradas Escrituras o quanto é maravilhoso. Para você que está orando sobre isto, missões é uma ordem, cumprir missões é um privilégio, pois somos filhos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 11 diz: conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Conforme o evangelho da glória de Deus. Ah, que felicidade, que bem-aventurança foi confiado. Veja, o apóstolo, ele sentiu a confiança de Deus, o privilégio de Deus de lhe revelar coisas tão profundas, tão maravilhosas. Você sabe que quanto mais você fala de Jesus, mais de Deus você recebe. Porque o Evangelho é uma fonte que jorra do nosso interior. Você lembra daquela mulher que Jesus a transformou quando ele atravessou Samaria e foi até Sicar, e sentado num poço ele se encontra com uma mulher pecadora, uma mulher que estava sedenta de algo na sua alma, mas não sabia o que era, e a forma como Jesus a salvou. E quando ela recebeu o Evangelho de Jesus, quando ela bebeu da água espiritual, ela saiu, ela deixou o cântaro e saiu para a sua vila, para a sua cidade, falando, chamando as pessoas, dizendo: venham ver se não é ele, o Messias. Ele falou da minha vida, ele falou do meu coração, ele falou da minha sede, mas ele também saciou a minha alma. E as pessoas foram até o encontro de Jesus, que estava sentado ali no poço de Jacó. Aquela mulher, depois que recebeu a palavra, ela ficou tão feliz, tão alegre, imediatamente ela saiu anunciando às pessoas sobre o Messias, sobre Jesus. Ela foi dar testemunho da sua vida. Lembre-se que anunciar o Evangelho, fazer missões, não é só uma ordem, é um privilégio. Mas eu quero te dizer que, em terceiro lugar, anunciar o Evangelho é um dever. É um dever, pois somos discípulos amigos de Jesus. Preste atenção a isso. Anunciar o Evangelho é uma ordem. Anunciar o Evangelho é um privilégio. E anunciar o Evangelho é um dever. Dever, pois somos discípulos amigos. Todo discípulo e todo amigo deve algo ao seu mestre, ao seu Senhor. Deve reverência, deve obediência, deve temor. Se nós fazemos isso com as pessoas aqui da terra, como amigo de alguém, você deve satisfação, você deve respeito. Aos seus pais você deve obediência, você deve honra. Como discípulo você também, quando você está estudando numa escola, numa universidade, você deve muitas coisas ao seu mestre, aos bons mestres. Imagine a Jesus. Imagina ao Senhor Deus. Nós devemos obediência. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 8. O nosso Pai ficará alegre, o nosso Deus ficará contente e feliz, porque nós estaremos dando fruto. E esses frutos são nós que damos como discípulos. E Jesus disse que nós só seremos discípulos se dermos fruto. O discípulo, ele mostra realmente que se tornou verdadeiramente discípulo depois que ele começa a agir, a trabalhar. Porque há um tempo que o discípulo só ouve, há um tempo que o discípulo está só aprendendo, mas chega um momento que para ele de fato se tornar
Um verdadeiro discípulo, ele vai precisar agir, ele vai precisar fazer coisas, ele vai precisar colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Então, para que possamos cumprir o nosso dever de discípulos e de amigos de Jesus, nós precisamos falar às pessoas, nós precisamos orar pelos doentes, pelos enfermos, precisamos visitar os que estão abatidos, precisamos socorrer os aflitos, alimentar os famintos, vestir o que está nu, visitar o que está preso. Nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar graça, nós precisamos manifestar a glória de Deus através da nossa vida, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de nos portarmos diante das diversas circunstâncias da vida, na escola, no trabalho, na comunidade, na igreja, aonde quer que nós vamos, devemos deixar as marcas, as obras de um verdadeiro discípulo do Senhor. João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu entendo que esta é a grande marca dos discípulos de Jesus, o amor. Por quê? Porque esta foi a grande marca na vida do nosso Mestre. Quem via Jesus, quem ouvia Jesus, quem tocava em Jesus, percebia amor, recebia amor. Via, ouvia, sentia, recebia. Aonde Jesus entrava, as pessoas se sentiam amadas, as pessoas se sentiam queridas. Queridos, assim devem ser os discípulos, amigos de Jesus. Aonde nós entramos, aonde nós vamos, quando nós falamos ou quando nós ouvimos, nós devemos fazer isso tudo com verdadeiro amor. Amor verdadeiro. O estudo hoje não é sobre amor, é sobre missão. A obrigação, o dever, o privilégio de fazer missões. Cumprir esta ordem. Mas outro dia nós iremos falar também, abordar sobre o tema amar. Ainda em Lucas capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, após Jesus, não pode ser meu discípulo. Nós temos o dever de levar a nossa cruz de cada dia. Levar a nossa cruz é a renúncia. Levar a nossa cruz é entendermos que fomos crucificados com Cristo também. Levar a nossa cruz significa que morremos para o mundo e estamos morrendo todos os dias. Levar a nossa cruz é morrer todos os dias para as obras da carne. A carne quer mentir, a carne quer roubar, a carne quer se viciar, a carne quer trapacear, a carne quer enganar, a carne quer ludibriar, ela quer se irritar, ela quer romper com as coisas. Levar a cruz é negar isto todos os dias. Há dias que nós não levamos a nossa cruz, mas devemos nos arrepender e tomá-la de volta e seguir a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo fiel. Em João, capítulo 15, versículo 14, a Bíblia diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que coisa maravilhosa! Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós começamos a caminhar com Jesus, então nós percebemos o quanto é maravilhoso, glorioso, que privilégio você ter comunhão com o Senhor, que começa através da leitura da sua palavra e através da oração. Nós precisamos ler sobre Jesus todos os dias, nos esforçarmos para isso. Sei que às vezes é difícil, trabalho, cansaço, estudo, mas nunca negligencie a leitura da palavra e momentos de oração. A Bíblia diz: vós sereis meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. A condição para sermos amigos de Jesus é essa, porque Ele não é um amigo qualquer, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando você vai se tornar amigo de alguém, você tem seus critérios. Você não é amigo de qualquer pessoa. Você vai ver se aquela pessoa tem algum tipo de empatia com você. Você escolhe, você deve realmente ser seleto nisso. Você deve amar todas as pessoas, mas ter amizade com alguém, sabemos que não é fácil, não é simples assim. Nós escolhemos de alguma maneira ou somos escolhidos por alguém. Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou. Foi Ele que nos escolheu. Mas como Ele sabe do presente, do passado e do futuro, Ele nos deixa essa ordem, essa condição para sermos amigos dele. Temos que fazer o que Ele manda. E nós poderíamos passar meses falando sobre os privilégios de sermos amigos de Jesus. Mas pense nisso. Então nós queremos dizer para você agora, diante de tudo isso, a pergunta é: o que eu posso fazer para Deus? E não o que Deus pode fazer por mim. Porque tudo Deus já fez por nós. Eu vou repetir, diante de tudo isso que você ouviu nesta noite, diante dessa reflexão, a pergunta não é mais o que é que Deus pode fazer por mim, o que é que Deus pode fazer por mim, não. O questionamento é: meu Deus, meu Pai, meu Mestre, o que eu posso fazer por Ti, pelo Evangelho? E Deus vai encher o teu coração destas verdades. Você deve orar sério, muito sério sobre isto. Eu gostaria que você, então, meditasse sobre estas verdades que nós falamos para você. As verdades daquilo que nós meditamos, sobre o dever de nós fazermos missões, sobre o privilégio de nós fazermos missões, sobre esta obrigação de nós fazermos missões. Então pense sobre isso. Estamos orando, meditando sobre estas coisas. E eu gostaria que você pensasse muito sério sobre isso, tá bom? Eu vou agora orar com você. Nós vamos ouvir uma música. Daqui a pouco eu quero estar passando para você alguns dados para você meditar e para você orar, tá bom? Vamos orar juntos agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças, te louvo pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos meditando, de estarmos falando sobre a Tua Palavra. Agora eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa ir ao alcance destes corações que estão ouvindo a Tua Palavra, que eles sejam profundamente tocados pelo Teu Espírito. Traz revelação, traz graça, traz mudança. Ó Deus, só Tu podes fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Age nestas vidas, age nesses corações, por amor do Teu nome. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos fazer missão. Senhor querido, pela honra de poder fazer missão. Por este dever, Senhor, que está sobre os nossos ombros de poder fazer missão. Pai, eu Te peço que em nome de Jesus, abre o entendimento e os corações e revela-Te cada vez mais a cada um de nós. Em nome de Jesus eu Te peço isso e para a Tua glória. Amém. Amém.